E a gente fala agora um pouco sobre filiações partidárias, como é que andam, e também essa questão, né, Ricardo, de muita gente que ganha eleição. Eu, inclusive, tenho uma dúvida, e tenho certeza que o telespectador também, em relação aos políticos, né, que têm um partido, se elegem e no meio do caminho resolvem se filiar a outro, abandonam o partido de eleição e pega outro. Hoje me parece que isso vai ser, né, cortado, não pode-se mais, porque entende-se que a vaga é do partido e não do candidato, assim que entende a lei, né? É isso aí. Você colocou bem. O processo democrático no Brasil, ele não é perfeito, como nenhum sistema do mundo ele é perfeito. Não existe um sistema perfeito para que você possa eleger os seus comandantes, né? Na verdade, o Brasil, com esses inúmeros partidos diversos, hoje nós temos quase mais de 30 partidos, o que traz uma dificuldade de você identificar as ideologias partidárias, até porque é quase impossível existir 30 ou mais ideologias partidárias, bandeiras, né, que possam dirigir os partidos. No entanto, como o nosso sistema permite, é um sistema pluripartidarismo, então permite que se criem vários partidos obedecidos às regras de criação que estão lá na nossa Constituição. Pois bem, o que acontece é que o político se elege por um partido e muitas vezes ele troca de partido no meio do caminho. Isso prova que ele não tem ligação ideológica com aquele partido, isso fica provado. Porque se ele tivesse, ele não mudaria de partido. E muito menos fidelidade também, e assim, muito penso menos eu, fidelidade. né? Porque você tem que ter uma fidelidade Exatamente. partidária, né? Estar junto com Exatamente. aquele propósito partidário, né? Daquele partido, enfim, daquela situação, né? Defender uma bandeira do partido, exatamente, né? um legado, um programa, né? um legado. Estar, né, com um propósito com diante propósito. do mandato, porque muitos políticos, tá, gente, tem mandato, mas não tem propósito nenhum, a verdade é essa, né? Verdade, verdade. Nós temos casos muito curiosos, para a gente dar uma descontraída. Por exemplo, tem pessoas que pertencem a determinada religião e se filiam a um partido que defende coisas contrárias à religião que ele participa. Isso quer dizer, ele nem lê o estatuto do partido. Então ele está dentro de uma religião que professa uma fé, que professa uma doutrina e vai para um partido que é contrário às doutrinas que ele professa dentro da sua fé religiosa. Então isso é muito curioso, né? Porque ele não verifica onde que ele está indo. Mas fora isso, fora essa fidelidade, ele pode hoje mudar de partido. Há uns anos atrás houve uma definição do próprio TSE, já que a lei não previa as regras claras para essa mudança. Hoje a lei já prevê essas mudanças, que é quando muda-se radicalmente a ideologia do partido. Então eu, que defendia uma ideologia junto com esse partido, se o partido mudou essa ideologia, eu posso, por causa disso, pedir a minha saída do partido. Ou se eu for ultrajado ou sofrer qualquer constrangimento dentro do partido por conta disso, eu também posso pedir. Fora isso, Alfredo, a lei não permite mais que se mude de partido, mas ela criou uma possibilidade. Por que a gente vê isso, essa possibilidade? Porque quem faz a lei são os nossos legisladores que precisam desse escape para poder mudar de partido, né? Então existe a janela, essa janela ela vigora durante 30 dias, que é 30 dias antes de se iniciar o período de filiação partidária. Hoje, há uns anos atrás, até a promulgação dessa lei e sanção dessa lei, o prazo era de 1 ano. Então você tinha que se filiar a um partido 1 ano antes da eleição. Mudou a lei, agora são 6 meses. Então diminuiu. E antes de começar esses 6 meses, o político ele tem 30 dias para poder mudar de partido. Ou seja, ele ganhou um tempo para poder chegar no momento certo e mudar do partido sem nenhuma justificativa. Isso ele não perde o mandato, então. Não perde o mandato. Ele não entra naquela questão que o mandato é do partido e não de candidato. Aí ele não perde porque a lei concede, eu até vou fazer uma crítica, infelizmente a lei concede essa brecha, porque se você foi eleito um partido, você deveria respeitar as cores partidárias daquele partido. É verdade. Para a gente terminar esse assunto, porque o saudoso Clodovil, né, Hernandes, né, o nosso querido Clodovil, apresentador, artista maravilhoso, e também um grande deputado federal, eleito por São Paulo com mais de 500 mil votos, que na época ele levou mais 3 deputados do seu partido muito pequeno, né? Ele se elegeu e ainda levou mais 3, e justamente quis, por uma questão qualquer de ideologia, se afastar desse partido e partir para um outro partido. Foi justamente na razão da morte dele. E havia-se essa possibilidade, ele perdeu o mandato e ele ficou muito
Irado, que é a palavra certa, né? Porque, na realidade, os 500 mil votos eram dele, a figura conhecida, o nome, e não do partido. Tanto é que o partido era muito pequeno e cresceu estupidamente com a eleição dele em São Paulo. E isso foi um caso que veio muito à tona, né? Porque de quem são os votos, realmente? É da figura que representa o partido ou da sigla do partido, né? Então ficou esse questionamento aí. O Brasil tem essa particularidade de muitos partidos, o que faz o eleitor, perder a identidade partidária. Ele tem a identidade do candidato. Então, quando você pergunta, você vota em quem? Eu voto em fulano de tal. Ele não fala que vota no partido ou na ideologia do partido, com raras e pouquíssimas exceções. Então, o voto no candidato acabou criando essa ligação do eleitor com o candidato e não do eleitor com o partido. O que isso, para uma democracia, é uma falha, porque deveria ter uma ligação com o partido ideologicamente. Esse é o candidato em segundo plano, né? O que importa é a ideologia, seria a ideologia. O planejamento, né, planejamento político do partido, né? Muito bom. Para ir terminando, gente, financiamento de campanha é outro ponto, né? Os empresários, a gente vai muito longe, não, em Guarapari, todos os empresários que ajudam, né? Os nossos políticos e tal, isso é normal em qualquer lugar. E hoje as regras mudaram, que os candidatos não podem mais abrir o bolso e doar as suas quantias, né? Mudou muito por causa dessas questões que estão sendo levantadas, as questões da Petrobras, o Petrolão, né? Então, hoje o empresário, a empresa não pode fazer doação de campanha. Nem em nenhuma espécie de nada? Nenhuma espécie ela pode fazer doação de campanha. Hoje os recursos de campanha só podem ser 3. Primeiro é do próprio candidato. Então, ele pode tirar dinheiro do bolso e patrocinar a sua campanha. Segundo, de pessoas físicas comuns, né? Qualquer cidadão pode doar para um partido ou para um... Empresa não pode. Empresa não. E o terceiro é o fundo partidário, que é o fundo que o governo repassa para os partidos. Então, tirando essas 3 fontes de recursos, nenhuma outra para doação, financiamento de campanha. Isso é bom porque limpa, né, a política de uma forma em geral, já que as empresas, quando doam, né, acaba se favorecendo de alguma forma, cria um vínculo, há um questionamento muito forte sobre isso, então a empresa é poupada e o candidato também nessa situação, né? Esse vínculo ele não é muito bom, isso está provado na questão da Petrobras que está sendo levantado. Esse vínculo do doador de campanha com o candidato não é muito bom, porque acaba se criando um vínculo e até podendo trazer algumas relações meio que promíscuas em relação à administração pública e à iniciativa privada. Então essa relação ela tem que ser extremamente formal e nada mais. Muito bom, gente. Olha, ano que vem tem eleição, né? Temos aí eleição para prefeito, para vereador, mas ainda está valendo o voto virtual, né? Só na outra para presidente. É verdade. A gente quer agradecer a presença do Ricardo Riis. Parabéns. Obrigado pela pequena aula aqui. Importante, né? Eleição e leis eleitoral. Dá sucesso.